Fala aí, queridos e queridas do oitavo ano, tudo bem com vocês? Galera, vamos para mais uma semana aí de estudos de geografia. Quero dar parabéns aos alunos e alunas que estão participando aí das aulas, enviando as atividades. Está muito bonito de ver. É a 2020, então vamos lá aprender bastante sobre esse mundo que a gente vive, não é, galera? E a gente está falando sobre a África, o continente, aliás, né, que é a mãe de todos nós. Para falar um assunto meio pesado, a gente vai falar sobre os conflitos que existem na África, que não são poucos, beleza? Antes, ali na página 360, África, vocês vão ver, né, a quantidade de habitantes que existem nesses 54 países do continente africano, e vai ver que é bem desigual. A população fica concentrada nos países onde existem mais recursos naturais para serem explorados, onde a economia é até mais forte por conta disso, né? Então você verá aí no mapa de densidade demográfica isso que eu estou falando. E ali na página 361 você vai ver as condições socioeconômicas da África. Então vocês verão, galera, que sim, é o continente mais pobre entre todos os outros continentes que existem no mundo. Com muitos países que ficam ali num ranking bem baixo de IDH. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano, certo? Que mostra ali a qualidade de vida da população. Então você vai ver que os melhores países estão ali depois do número 60, tá? No ranking de países com melhores IDH. E daí o texto vai abordar um pouquinho quais são os problemas que fazem com que esses países sofram tanto com a baixa qualidade de vida. Você vai ver o desemprego, a violência e também algumas doenças relacionadas aí a graves problemas na saúde pública, né? Como por exemplo a proliferação do vírus HIV. Certo, turma? Lá na página 362 vai explicar um pouquinho mais a respeito disso, até a AIDS e a malária, né, como um dos principais problemas de doença de saúde pública, aliás, na África. Mas é na página 363 que o negócio começa a ficar realmente polêmico, porque começa a falar sobre os atuais conflitos no continente africano. Galera, vocês verão que muitos desses conflitos eles têm como principal determinante o processo de colonização que a África sofreu através da dominação dos europeus. Então, esse período aí de colonização da África trouxe muitos problemas porque colocou dentro de um mesmo país grupos étnicos rivais, certo? Então, dá uma lida nesse texto, é bem interessante. Você vai ver ali alguns dos principais conflitos, como que acontece na Nigéria. Ali na página 364 vai mostrar o que acontece na República Democrática do Congo, que não tem nada de democrática, quando você ler você vai descobrir. E vai mostrar um dos genocídios mais tristes, mais sangrentos da história da humanidade, que foi o que aconteceu em Ruanda, certo? Também tem ali falando sobre Sudão, falando sobre a Somália, na página 365 e 366. E uma das partes mais interessantes da história da África, que foi o que aconteceu no século passado, que trouxe um grande líder que trouxe, aliás, grandes ensinamentos para a história da humanidade, que é o Nelson Mandela, que enfrentou a política do apartheid na África do Sul, que é a segregação, a separação mesmo e de direitos sociais entre negros e brancos, ali no principal país da África. Galera, então a atividade de hoje será da página 369, certo? Então ali a gente tem algumas questões para responder. Então na questão 1 você vai explicar como que o colonialismo, como que a colonização feita pelos europeus ali na África tem influência com os conflitos que acontecem nesse continente hoje em dia. Depois na questão 2 você vai dar uma lida ali no trecho dessa notícia e está falando sobre a população da África. Então, quais grupos de idade reúnem o maior número de habitantes no continente africano? Ou seja, quais faixas etárias têm maior número de habitantes? Será que não tem mais crianças? É isso que você vai responder na A da 2. E na B,
tá perguntando o que é a África, aliás, qual que é o papel da África no crescimento da população mundial. Em alguns países, galera, a população está aumentando. E aí, como que a África, então o continente africano de maneira geral, está contribuindo nesse processo? E a questão 3, você vai assinalar a alternativa correta, falando ali sobre a descolonização da África. Gente, se tiver alguma dúvida, tiver algum problema aí, manda mensagem. Nossa, eu tô suando que nem tampa de marmita, né? Manda uma mensagem que eu ficarei feliz em ajudar, beleza? Forte abraço e boa semana pra gente.